Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu acho que eu vou botar o fone, que tá um barulho, né? Oi, Edson, fala. Kel, tudo bem? Boa tarde, meninas. Eu vou colocar um fone, porque tá tendo obra aqui. E aí o barulho tá alto. Vanessa. É Vanessa mesmo? Vanessa Cruz. Bora lá. Flávia, boa tarde. O tema hoje é bom. Mandem suas perguntas, Ilânia já tá aí. Vamos conversar. Adoro conversar com vocês e com Ilânia. Adoro. Carla. Deixa eu colocar o fone. Oi, Elaine. Elaine sempre tá aqui. Adoro, Elaine. Isso aí. Patrícia, peraí, Ilânia. Adriana. Uai, cadê você? Foi, Ilânia. Aceita aí. Paula. Minas Gerais. Ô, povo gostoso, hein? Ó, um chazinho com pão de Ah, queijo. pô, cadê o meu, gente? Não, tem alguém de Minas aí, eu lembrei de pão de queijo. Não tem, só tem o chá mesmo. É. Larissa, linda. Tudo bem? Boa Boa tarde, tarde. tudo bem? Tudo jóia. Como é que nós estamos? Com frio. Você tá de blusa Isso, aí. Ficou boa, né? coisa é uma blusa nova, é tudo novo. Eu coloquei fone, que tem obra aqui no apartamento de baixo e tal. Então, acaba quarta-feira, em nome de Jesus. Núbia Núbia! chegou, Olha a Núbia aí, gente. Nessa, A Nessa que falou que é de Minas Gerais. Não. Ah, não, é a Kel. Kel Martins, que é de Minas. Kel, a Obrigada. gente vai comer pão de Obrigado. queijo. Adoro. Obrigado, Nessa. Eu, Obrigado, Núbia. eu peco com pão de queijo. Pode não. Ai, Muito ai, frio aqui em ai. São Paulo. Eu tô até com saudade de frio, Nube. Tô doido pra usar minhas blusas de frio. O frio aqui do Rio é isso aqui, ó. Fininho assim, ó. Pois é. Mas hoje tá frio, É, não tá? frio pra usar isso aí. Isso aí não é blusa de frio, querida. Ah, tá tudo fechado, gente. A pessoa tá Não tem dentro de sol, tá casa. inverno. Carioca é uma benção. Bora Ai, lá. ai. Bora lá que o tema é bom. Contagem, Minas Gerais, legal, não conheço. Um dia chegarei. Um Isso dia irei. aí. Kel, né? É, eu, Ah, Núbia quer vir pro Rio. bora, Núbia. Eu também não Vai gosto de morar frio. no Rio, Núbia. Jesus amado, mais uma. Bora lá, Núbia. Já Ai, falei pra ai. ela vir. Não veio porque não quis ainda. Não quer, não sei, enfim. Bora lá. 15 graus, Deus me livre. Caramba. Bora pro tema. Mas vamos que vamos. Ai, Tema é, suave, perto de né? BH. Suave? Eu achei. É suave, Não é gente. não? O que vocês acham aí do tema? Fundo do poço. O que você acha sobre isso? Fala pra mim aí. O que é O fundo do que, que é poço o pra que é fundo você? do poço para vocês? Eu vou dizer por que que eu escolhi esse tema, né? Que a Irlânia logo de manhã me chamou perguntando qual o tema. Eu falei, ah, meu pai, fundo do poço. Por quê? Na semana passada eu ouvi uma live de uma outra página como a nossa, e na live a moça falava muito, esqueci o nome dela, mas ela falava assim, ela repetia muitas vezes. Porque quando eu estava no fundo do poço, porque quando eu me encontrei no fundo do poço, porque quando eu estava. Cada frase que ela ia dizer, ela falava isso. E eu falei, gente, ela ainda está lá. E me chamou muita atenção, porque a fala dela era muito. Eu só consegui depois que eu vi que eu estava no fundo do poço, eu só enxerguei quando eu estava no fundo do poço. Toda a frase dela ela incluía o fundo do poço. E eu cheguei à conclusão, né,
Falei, o fundo do poço para ela foi muito significativo. Ou ela ainda está, ou realmente ela já saiu, mas foi tão significativo para ela estar no fundo do poço, passar pelo fundo do poço, que a fala dela hoje se torna até repetitivo. Essa frase, estar no fundo do poço, passar pelo fundo do poço. Mas eu fiquei refletindo esses dias, por isso que eu escolhi o tema. Porque eu quero ouvi-las, quero ouvir Lânia sobre o tema e quero falar sobre o tema. Afinal, o que é, né, estar no fundo do poço, ou passar, enfim. A Nessa Cruz colocou: fundo do poço, ao meu ver, é quando se esgotam nossos recursos. Que recurso? Emocional, financeiro, profissional? O que é fundo do poço? Isso é muito amplo. Eu fiquei 3 dias pensando nisso. Gente, o que é fundo do poço? Para mim, o que seria, né? Eu trago para mim, mas é extenso. Vai lá. O que seria fundo do poço para você, doutora Jane? Para mim, há uns dias atrás, eu vou satirizar um pouquinho. Fundo do poço era o shopping não estar aberto. Gente, o fundo do poço dessa quarentena é o shopping fechado. Mas eu estou brincando. Estou descontraindo. O fundo do poço é muito sério, muito sério. Por isso que ele é tão extenso, o tema. Mas, para mim, o fundo do poço é o último passo antes da morte. Antes de vir a morte, vem o fundo do poço. Próximo passo depois do fundo do poço é a morte. Isso quer dizer para mim que ainda existem possibilidades. Tem luz no fundo do poço. Tem luz, a gente não enxerga, mas tem. A gente está viva. Algo dá para ser feito. E reconhecer, estar. Eu me vi no fundo de poço em algumas situações. Por exemplo, sem filhos ou sem meus netos, eu fiquei tentando imaginar, por mais triste que seria. Sem meu trabalho, sem shopping eu já estou. Sem um monte de coisa. Eu fiquei tentando imaginar e claro que me entristeci só de imaginar, não estar vivendo, eu já me entristeci. Mas a primeira pergunta que me veio à cabeça, e eu creio que é o que se passa quando está no fundo do poço, eu já passei alguns fundos do poço da minha vida. É a pergunta, e agora? E eu concluo que, e agora, essa pergunta também subjetiva, ela te impulsiona. É uma pergunta que você vai ter que responder. E a resposta é um impulso para você fazer alguma coisa. É assim que eu penso. E tu? Eu? Lembrei lembrei do ensino médio. Um poema então que foi a lá gente atrás, hein? estudava. Lembrei de um poema que a gente estudou. E agora, José? A água acabou. E agora, José? Não sei que alguém aí do ensino médio lembra. E agora? O que a gente faz com o e agora, né? Para mim, o fundo do poço é um local seguro. Porque você não está caindo mais. Porque geralmente quando a gente entra num poço, a gente vai parece. E geralmente quando a gente cai, quando a gente sonha que está caindo num penhasco, nunca é de escarpão, vestido passado e tudo no lugar. Nunca é. É num desespero que você tenta pegar nos lugares que você não consegue pegar, enfim. Cheguei no fundo do poço. Não vou cair mais. E não morri. Uhum. Então é um lugar para a gente refletir. Cheguei. E realmente o que eu faço agora? Mas, ó, Irlânia, como é interessante. Eu não vejo como um lugar confortável. Você vê. Não é confortável. Não Aí é eu entendi que confortável. você entende que é um lugar confortável. Mas deve ser para algumas pessoas. Deve ser. Mas olha só, eu vejo que não, concluo que para alguns é, entendi na sua fala que é. A Flávia que coloca que é um conceito amplo, porque é diferente para cada um. Concluí isso agora, com a fala dela, com a sua, com a minha.
que é muito amplo, porque às vezes, muitas das vezes, alguém nos coloca, ou nós nos permitimos estar no fundo do poço, ou nós nos colocamos no fundo do poço. Olha como é amplo. Mas bora lá. Cortei seu Só que a raciocínio. parte boa é que você não você já você parou de cair. Você já está num lugar que no fundo do poço, Muito geralmente difícil. casa que tem poço, eu lembro da sessão da tarde, um filme que uma criança caía no poço Meu Deus, e você tá lá passava atrás hoje. a sessão da tarde inteira. Ó, quem já viu Sessão da Tarde e viu esse filme, eu não lembro do filme, mas vai lembrar. Passa o filme inteiro tirando a menina do poço, do fundo do poço. E aí eles começam a tirar lixo, entulho, as coisas que estão lá. E sempre quando a gente cai no fundo do poço, a gente cai no fundo do poço. Você parou de cair, então já é um bom sinal. Já tá Né? caída, né? Acabou, já foi. Mas você tem os entulhos emocionais, os entulhos físicos, os entulhos da sua autoestima que nem tem mais. Ou muda ou Mas morre, Larissa escreveu é aqui. isso. Ou muda ou morre. E recomeça, né? Se você decidir mudar, você vai poder recomeçar. Aqui próximo à minha casa, morreu uma moça de Covid. O bebezinho dela tinha 11 dias quando ela morreu. Nossa. 11 dias. E foi interessante que eu escutei o relato da família no Facebook, que eles estavam falando que o bebê, para os médicos, nasceu morto. Eles bateram na criança. Toda criança que nasceu, vão apanhar, gente. Você tem que estourar. E aí eles bateram e a criança nada, o batimento cardíaco nada. E a mãe foi para a gaveta e a criança também. Meu Deus. E depois de horas, aquela criança dada como morta, ela chorou. Meu pai. Então, a primeira coisa que eu entendo é que o fundo do poço ele tem esperança. E que embora eu acredite que a vida não chegou, já me empurraram, me sacudiram, disseram, sai daí, pode vir assim um fôlego de esperança e você, ó, e dar um grito para alguém te salvar e te ajudar. Não que você vai colocar a vida na mão dessa pessoa, mas eu aprendo que é impossível ser feliz sozinho. Talvez você chegou no fundo do poço porque você permitiu se deixar isolar, permitiu participar desse engonho aí, ó, que você tem esse amaranhamento, que você estava aí nesse relacionamento e você chegou nesse lugar, ok, mas agora não tem mais saída, não tem mais esperança, você parou. Você vai começar a pedir ajuda. E pedir ajuda, geralmente, as pessoas que são cheias de defeitos, mas que nos amam, que é a nossa família. Porque a gente apronta com a mãe, a gente apronta com o pai, a gente fala que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, mas se der ruim, para onde a gente volta? Qual é o lugar que tem uma caminha quentinha pra gente? Mãe, pai, irmã, família, ninguém é perfeito. Você também não é. Eu e a doutora Jane também não somos. Mas você precisa pedir socorro nesse momento. Para que você não fique no isolamento. E o primeiro passo para mim é esse. Cheguei, estou num lugar. Agora a pessoa já tem aonde você está. E aí pelo eco, a gente vai conseguir ver qual é a profundidade que você está. Porque talvez você está caindo, fica longe o barulho, eu não sei onde você está. Mas quando você já está num lugar seguro, ó, pelo eco a gente chama um especialista e ele vai falar. Tá a 3 metros de profundidade, tá a 5, a gente vai conseguir te ajudar. Agora, se nem você sabe onde você está, como que a gente vai conseguir jogar a corda certa para alcançar o lugar para te ajudar a subir? É isso aí. Então, eu acredito que o fundo do poço é um lugar de recomeçar. Isso. É responder a pergunta e agora? E tem resposta, porque você está viva. Se você... Eu entendo. Eu cheguei ao fundo do poço. O primeiro passo é aceitar que você está no fundo do poço. Porque não aceitar
estando no fundo do poço, te faz cavar ele mais ainda. E é perigoso, porque o próximo passo é a morte. Então, a aceitação de saber, acabou, estou viva, não tem solução. E agora? A resposta vai vir, e a resposta está dentro de você. A Rosilene colocou aqui, geralmente o poço é cavado por alguém, por nós mesmas, Rosilene, dependendo da situação. E eu creio muito que em relacionamento tóxico, somos nós, mulheres, amparadas pela Lei Maria da Penha, que cavamos esse poço. E isso não é para trazer opressão ou culpa, como a gente sempre fala aqui nas lives. Isso é responsabilidade. Eu fui permitindo e fui cavando. A cada permissão que eu dei para o outro me fazer mal, eu estava cavando esse poço. Então, se reconhecer, eu cavei, eu permiti, estou no fundo, e agora? Responde essa pergunta, e agora? Tem agora, porque você está viva. Existe um depois do e agora. Por isso que eu entendo que esse e agora é motivacional. Que você vai ter que falar alguma coisa, vai ter que dar uma resposta. Porque você vai respirar, os minutos estão contando. E agora? Levanta, faz uma escova, não tem mais cabelo para fazer escova. Levanta, escova os dentes, bebe água, grita, chora, pede ajuda. Vai ter um depois do e agora. Sempre tem. Agora, É interessante. se aceitar estar no fundo do poço e ficar procurando resposta no outro ou pedindo para o outro, porque o que a gente ouve aqui, né, Ilane, em alguns pedidos. Doutor, estou no fundo do poço, e agora? Aí eu respondo de volta, oi, linda, e agora? Ela tem a resposta, ela só não consegue enxergar, mas nosso objetivo aqui não é te dar resposta, é mais dizer tem resposta. Em algumas situações da minha vida, e que eu estava no fundo do poço, já passei, eu lembro que eu fiz, né? A oração, fiz essa oração, Senhor, me ajude a sair do poço que eu mesma cavei. Me dá uma luz, porque eu sei que ele vai estar ali, de braço estendido e mão estendida para mim. Mas o impulso para pegar na mão dele sou eu que tenho que dar. Então, estar no fundo do poço, responder essa pergunta e agora é motivacional para você pegar na mão de sua família, na mão da sua vida, da sua própria vida, na mão de Deus, de alguém que você vai enxergar quando você estiver lá. A partir do momento que você aceite que está e não possa e não pode ficar lá. É interessante que eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, a doutora Jane também. Lázaro estava morto 4 dias. E Jesus chega e fala assim, ó, tirai a pedra, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, ele teve uma ajuda, mas o ir foi ele que fez. O cego, agora que você vê, toma o teu leito e anda. Vambora, vambora. E aí pega a tua capa e vai. Eu vejo Jesus que ele era um grande ajudador, mas ele não fazia a parte que o outro tinha que fazer. Jesus só fazia um milagre. Desculpa, Irlane, eu preciso te cortar. Isso que você está falando responde a pergunta aqui deixa eu voltar aqui. A pergunta, quer ver? Cadê a pergunta, gente? Ela fala... Meu Deus, eu perdi a pergunta. Desculpa, eu preciso voltar na pergunta aqui. Uhum. Qual é o lugar seguro nessa situação? O que devemos pensar também? O que você está falando é justamente não colocar no outro, está em você. Todas as falas que você acabou de dizer e citar, fala de você, fala de si. Qual o lugar seguro nessa situação? O lugar seguro é você. O lugar seguro está dentro de você. A resposta está dentro de você. Você vai buscar. O lugar seguro não está no outro. Pega a tua capa. Faça você. Olhe para o alto para você. Peça ajuda, sim. Uma rede de apoio, como a Irlane falou, sim. Mas a decisão, o lugar seguro está em você.
não no outro. Bora, desculpe. Tem uma... Não, mas é isso. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque senão, a gente vai sair do poço e vai entrar em outro poço. Enquanto a gente não olha para o que nos levou até o poço, a gente vai continuar se culpando e achando culpado, fazendo vítima, sendo vítima, encontrando alguém. Porque existem momentos na vida de algumas questões da nossa vida também, que a gente acaba voltando para o lugar da escassez, da falta. E essa semana eu estava estudando aqui, o excesso e a falta ficam no mesmo lugar. Porque você está no excesso tentando cobrir uma dor que está aqui, que você também não olha para ela. Então comece a olhar para você no sentido o que me fez permitir de ir para esse buraco aqui. E aí, agora o que eu faço? E sai dele. Não colocando sua vida, a ficha da sua vida na mão de alguém. Mas você tomando isso e decidindo a continuar. Tomando a sua responsabilidade e entendendo que você pode mudar. E enquanto você está vivo, você pode mudar. Porque você chegou no fundo do poço, você não está dentro da cova. Isso. Se você estivesse dentro da cova, acabou para você. Uhum. Mas no fundo do poço, eu falei, parou de cair. Agora é pensar na estratégia de como Pra vai subir. sair desse lugar. É isso aí. Amanda colocou aqui, ó, meu Deus, ela fez uma oração pedindo para Deus afastar o abusador e me fazer enxergar. Eu creio que a ordem dessa oração, claro que Deus a ouviu, eu não conheço muito a Amanda, mas Deus vai fazer, vai afastar, vai, mas desde que você enxergue. Então, quando eu oro pelas vítimas que me procuram, a minha oração principal é assim, Amanda, mas um pouquinho ao contrário. Senhor, as faça enxergar, para elas identificarem, e sim, o Senhor ajudar a se afastar dele. E quando a gente enxerga, o Senhor começa a agir. Eu entendo dessa forma. Enxerguei, Senhor, ok, aceito, permiti, a responsabilidade é minha. Agora me ajuda a sair disso. Ele pode ser que sim, pode ser que não. Te der receita pronta, eu creio que não. Porque a receita a gente sabe, porque é a nossa vida. Buscar onde foi que eu permiti, onde foi que eu cavei, onde foi que eu deixei. E eu posso até dar uma resposta nesse negócio de onde que eu deixei e permiti. Eu ouvi um vídeo aí, famosinho que está rolando aí, eu ouvi 2 vezes, um vídeo de 10 minutos. Eu falei, será que é isso mesmo que eu ouvi? Aí eu ouvi de novo. E a fala, infelizmente, das vítimas é quase o mesmo. Eu fiz tudo por ele. Eu amei por ele. Eu me entreguei por ele. Eu fiz com que ele se tornasse homem. Eu fiz tudo para que ele se sentisse um homem. E aí eu pergunto, por que tudo? O que é tudo? Por que você fez tudo pelo outro e não faz por ti? Ou faz só 50% para ele, 50% para mim? Você divide? Mas se repete essa fala, meninas, acordem. Eu fiz tudo para ele. Ei, tudo tem que ser para você. Você completa, você vai conseguir derramar nele, mas primeiro é eu. É ser egoísta mesmo. Eu falo para algumas meninas, elas se assustam. Nossa, mas esse sentimento não é bom. Não é sentimento, é posicionamento. Ser egoísta é posicionamento. Ei, eu me amo. Sou eu primeiro, queridinho. Depois de mim vem você. O que você quer? Posso te ajudar? Posso. Não posso, tchau. Fui. Eu tô falando de uma forma simples, né? Mas nem é tão simples assim. Mas é assim. E eu costumo falar assim, se cuidar de mim, olhar para as minhas necessidades e me amar primeiro antes de amar o outro, é ser egoísta? Prazer, eu sou egoísta. É isso aí. Porque é engraçado, né? A impressão que a gente tem é que você não pode cuidar de você, senão você está sendo egoísta. Pois é. Você não pode fazer nada por você porque você está sendo egoísta. Mas você pode ser uma fonte inesgotável para o outro, que vai sua energia, vai a sua beleza,
vai a sua idade, vai o seu corpo bonito, porque assim, todas nós vamos envelhecer. E o ideal seria lindo se a gente pudesse envelhecer do lado de alguém que está no mesmo processo que a gente. Como a doutora Jane falou, dando 50% de cada lado para que a vida dos dois fiquem plenas e abundantes. Agora, quando só eu dou a minha energia, a minha beleza, eu tô com cara de 90 e ele com cara de 40. Claro, ele é um cuca fresca. E aí ele não tem com que se preocupar, porque eu me preocupo por nós dois. Eu já ouvi isso. O meu amor é para nós dois. Gente, que loucura é essa? Se você, amiga minha, já falou isso, que o amor seu é para os dois, tá na hora de você amar só você. Seja Mas ele egoísta está nesse momento. desempregado, ele precisa de mim, ele sofreu tanto. Eu tenho condições agora, né? Eu posso ajudá-lo, ok, tem diferença de ajudá-lo. Mas se doar pelo outro, para ser o outro, não. Num relacionamento, quando ele é saudável, existem as crises. Às vezes de ambos, às vezes de um só. E o outro está ali para dar suporte, não para ser o outro. Isso é crise. Agora, você identifica no início de um relacionamento de que é sempre assim, é sempre um doando mais do que o outro, a tal síndrome da salvadora, no vídeo, é assim, gritante. Eu fiz, eu doei. E aí, quando você está no fundo do poço, quem vai doar? Você vai doar até para quem? Para ninguém, que você está sozinha no fundo do poço. Você vai doar, nem para doar você tem mais. Não tem ninguém para doar. Pare de se doar tanto para o outro, doe para si. E aí tem um porém, né? Existem pessoas que são vítimas de violência doméstica, mas que ela é salvadora da família inteira. Então, ela ajuda todo mundo, ela compra para todo mundo, ela se submete àquela relação para ajudar todo mundo. E quando ela fala, ei, agora eu que estou precisando de ajuda, ela fica até com vergonha de pedir. E por que que você não pode pedir? Se você já deu tudo para todo mundo. Por que que você não pode olhar e falar assim, quem precisa agora sou eu? E eu falo de coisas simples, de um abraço, de um olhar, de dar o ouvido, de botar a cabeça aqui para chorar. Não porque a minha mãe vai sofrer se me ver chorando. Ei! Você não vê sua mãe chorando? Você sofre, mas não é junto que a gente vai estabelecendo os relacionamentos e fortalecendo as relações. E eu vejo as relações fortes que permanecem, não são relações de pessoas perfeitas que ninguém erra, ninguém precisa de ninguém. São relações onde a gente sempre dá uma mão, sempre dá sabe? Sempre dá um lugar, mesmo que não seja aquilo que a gente queira ouvir, mas é alguém que você tem um lugar seguro para conversar, falar, colocar para fora, colocar as suas dores e pedir ajuda. Uhum. E talvez eu vejo essa coisa da mulher, né? Eu trabalho com mulher, eu sou apaixonada e às vezes eu me identifico e corro para minha terapia também. Não, porque Leva para ela. aquela pessoa, leva para ela. Mas assim, como que a gente às vezes doa tanto para o outro e não se vê numa condição de ter esse lugar de precisar de um afago, de um cuidado? Como que a gente ninguém pode precisar de mim? Porque eu não posso precisar de ninguém, por que não? Que você não pode precisar de ninguém? Por quê? É melhor do que alguém? Eu me lembrei de algo aqui enquanto você falava, engraçado. Fala aí. Quando eu e Altair, meu marido, compramos passagem de avião, eu sempre escolho a janela. E assim, porque eu gosto de olhar, não tenho medo, eu gosto de olhar. E um dia ele perguntou, mas você sempre quer ficar na janela? E eu respondi, eu acho que eu estava brava, eu não sei por que eu respondi isso, mas foi engraçado e eu lembrei disso agora. Eu falei assim, eu escolho a janela, porque se tiver que pular para me salvar, eu vou primeiro que você, queridinho. Olha que coisa ridícula. Mas ele falou, nossa, até na hora da morte você vai pensar em mim? Em você? Eu falei, oxe, aquele dia eu quero chegar primeiro no céu que você. Não sei de sua vida. Cada um com seus problemas. Ele levou um susto e foi engraçado, porque não é o meu pensamento isso na hora que está fazendo a compra.
Mas eu Uhum. dei essa resposta de uma forma tão espontânea que foi engraçado, né? Queridinha, eu escolho aqui porque é para mim pular primeiro, para me salvar primeiro. Você é segundo plano, eu te amo mais, você aí, eu Eu aqui, primeiro. né? E essa recomendação que a gente recebe no avião, né? Em caso de pane, de acidente, pegue a máscara, coloque a máscara, depois você ajuda o Eu outro. ainda quero E pegar por que que a gente. a máscara dele ainda. Ah, vai que a minha não É, funcione. eu já fico de olho nas duas. Mas é isso, porque às vezes você salvou o avião inteiro, quem estava contigo e quem você nunca viu, Pois e é. você ficou no caminho. E isso eu encontro muito aqui na clínica, né? A pessoa fala assim para mim: eu ajudo todo mundo e eu não sei dar um passo na minha direção. Falei, então agora a gente só vai dar passos na sua direção e vai parar de ajudar todo mundo. Pois é. Porque se cada um ganhou uma vida, é para cada um cuidar da sua vida. A Bispo Radamés falou isso na quinta-feira. Cuida da sua Ah, é? vida, falou no devocional dele de manhã. Larissa, Carol estão aí, não sei se elas estavam, elas vão confirmar. Mas ele falou sobre isso. Cada um cuidar da sua e cuidar com amor, com dedicação, para quando chegar no fundo do poço e você se perguntar, porque só vai estar você lá. Quando você se perguntar, e agora? Você vai ter resposta, porque é a sua vida que está em jogo. E a resposta, por mais dolorida que seja, você vai agarrar nela e vai sair do fundo do poço, porque se ficar lá vai morrer. É verdade. Vamos lá, Amanda. Foi isso mesmo. Eu passei a enxergar e me afastei. Isso aí. A gente precisa ver, porque às vezes a gente tampa os nossos olhos para não ver, né? Ou senão finge que não tá vendo. E aí as coisas chegam aonde chegam porque a gente fingiu o tempo todo que não estava É vendo. uma forma de cavar, né? Vai fingindo que não tá vendo, vai se deixando manipular, vai orando para mudança. E isso é um cavar poço. E vai cavando, permitindo. A Amanda está dizendo que em seguida procurou ajuda profissional. Ótimo, top. A Adriana diz: Deus faz isso, essa oração acontece? Acontece sim, mas aí a gente tem que seguir o passo da Amanda lá, pedir ajuda profissional, porque às vezes a gente fica no mundo da religião e não parte para a ação. Jesus, ele curava, ele fazia o milagre, mas ele agora pega a tua capa e vai. Vai cuidar dos seus, vai fazer a sua parte. Vamos lá. Babam, babam. Às vezes somos só Eita! mãe e esquecemos que somos mulher. Aí, quando nós ouvimos as adolescentes, né, Elane, as meninas mais Aham, novas, e perguntamos: ei, você quer ser como sua mãe? E elas dizem: não. Minha mãe não é exemplo para mim. E aí a mãe se doa, se doa, se doa, se doa, mas não é exemplo para a filha. Quase que 100%, né, Irlane, das meninas falam isso para nós. verdade. Não, não E é quero muito ser triste, quanto né? ela. Minha mãe, quem é minha mãe? Elas não sabem quem é minha mãe, porque até a mãe não sabe quem ela é, porque ela vive para o outro. É Esse verdade. negócio de pensar no filho primeiro é complicado. O amor é incondicional, eu entendo, sou mãe, mas ele não está em primeiro lugar. Se ele realmente precisa de mim, eu tenho que estar inteira. E essa coisa também de que eu aguento isso aqui por causa do meu filho. Gente, olha só. Ele tá vendo, a criança é uma esponja. Ele pega a afeição, a expressão, como o outro se expressa para você. Ele tá ali, ó, pegando tudo. Enquanto você tá com medo, tá preocupado com os filhos, ele tá olhando pro que tá acontecendo de camarote. E ele tá definindo na vida dele como que ele vai agir se isso acontecer com ele. Ou senão ele entra na culpa, porque meu pai é culpado, ou a minha mãe não agiu, e aí ele vai para a vida e começa a repetir história, porque foi o que ele aprendeu a ser e fazer. Então, às vezes, é preferível você ter que recomeçar do zero, vender picolé para comer e dar paz na mente do seu filho do que você gerar uma criança que tão pequenininha já tem síndrome do pânico, já tem problema de déficit de atenção e aprendizagem, tudo por causa dos traumas que a criança não consegue suportar. A Larissa fala: eita, não é sentimento, é posicionamento. É É isso aí isso mesmo. mesmo. E não ter vergonha, Exatamente. né? Não ter vergonha. Estou no fundo do poço, preciso de ajuda, estou falida, estou agredida, estou doente, estou do jeito que eu estou.
preciso de ajuda, preciso sair daqui, não tenho o que comer. Essa moça que eu ouvi semana passada, ela dizia que não tinha 50 centavos para comprar bala para a filha dela que pedia. Ela não tinha mesmo. Acabou tudo. Fui para a rua e fiquei andando 3 horas na rua com a minha filha no colo, ela me pedindo uma bala, e passou 1 hora, passou 2 horas, começou a fome, e ela estava buscando a resposta do e agora. E ali durante as 3 horas caminhando com a filha, porque não tinha nem teto para ela dormir, ela achou a resposta. Falei, já sei quem eu posso pedir ajuda. E ela foi nessa pessoa, dormiu no chão, como que é que fala? Com caixa de Papelão? papelão. Dormiu Papelão. no chão na casa da amiga, com a filha no colo, para a filha não ficar no chão, com a filha no peito. E ela falou, foi assim por 3 noites. E depois da terceira noite as coisas começaram a acontecer. Começaram a clarear. Mas o posicionamento lá atrás. E aí, se você pensa no filho, você vai falar, eu vou deixar meu filho com fome? Aí você se permite. Eu vou dormir no chão? Meu filho não precisa disso. Você coloca no outro para não sair da sua condição. Ah, não, eu não estudei para isso. Eu não vim até aqui para viver isso. Às vezes foi. Estudou tanto, tem um filho, o filho vai ter que passar junto com você, mas vai ter que viver. Mona Lisa está aqui com a gente, ela é um belo exemplo disso. Eu li o livro dela em 6 horas. Numa viagem de São Paulo, Rio, eu debrucei no livro dela. E a cada fundo do poço, ela não passou uma vez só, não. Eu dizia, meu Deus, e agora? E aí é tão, né, não é gostosa a leitura. Ela escreve bem. Mas era assim, poxa, mais uma. Nossa, mais uma. Mais um fundo do poço. Porque ela buscou a resposta e tem resposta do e agora. Ela é motivacional, essa pergunta. Tá, chegou a fatura do cartão de crédito, o que você pensa? E agora? E agora? Você arruma um jeito, você pensa nas possibilidades de pagar. O marido falou que você não quer ouvir. E agora? Você ouviu, ou você responde na hora, ou você pensa, bateu o carro. E agora? Levei um tapa. E agora? E agora, gente, é para fazer toda hora. É motivacional essa pergunta, porque vem a resposta quando você quer, né? Quando você quer a resposta, tem essa também. Ó, vamos lá. Amor próprio não é egoísmo, isso é verdade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bené, mãe da Jane, que tá aí com a gente. A vida tem que ser a mesma. Visão mais visão gera divisão. Enfim. Eu costumo dizer, não sei se é isso que você quis dizer, Larissa, mas assim, eu costumo dizer que o reino dividido, ele não prospera. Se você está num lugar que você tem uma visão e a pessoa tem outra visão, cada um puxa a corda para um lado, não vai dar certo. Vai cair. Porque não vai conseguir. Jane, tá para a parede o seu negócio aí. Ai, virou e eu nem vi. Como que volta? Ah, tá. Vamos lá. Foi. Amanda, aprendi que se tiver que salvar alguém, devo salvar a mim mesma. Muito bem, Amanda. Penso que se aprendermos a Deus sobre todas as coisas, se colocarmos Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim, se basear nisso, amando a Deus conheceremos a verdade, seguiremos se amar para amar o outro. É porque às vezes sai sem ponto, né? Isso aí. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e você primeiro para depois o outro. Ao próximo como a você. E se você não se ama, você, peraí, outro, agora não dá para me te amar não, porque eu vou ter que aprender a me amar primeiro. Depois eu volto e te amo. A gente precisa fazer esse caminho. De recomeçar o encontro conosco. Para a gente ser uma boa companhia. Às vezes a gente quer ser uma boa companhia para todo mundo e a gente não é uma boa companhia para gente. É uma pergunta que a gente recebe, né, Ilânia? Ah, quanto tempo depois eu já posso ter um outro relacionamento? Ah, eu tem 1 ano que eu saí de um relacionamento abusivo. Você acha que já posso encontrar alguém? É isso que você está falando.
Você tá bem para encontrar alguém? Você é uma Se boa companhia pergunta, para encontrar alguém? o que que eu digo? Se perguntou é porque já não tá. Eu atendo uma moça no consultório que ela falou que o rapaz, abusador, né? Chegou para ela e falou assim: ai, porque eu sofri tanto, porque com a minha ex, aí contou, mas eu ficava com raiva, aí eu batia com a cabeça dela na parede, eu ficava com raiva, mas sabe como é? Ela me tirava do sério. E ela foi se apaixonando por ele, gente. Sofreu Chegou a tanto, vez né? dela. Chegou a vez dela, sabe? Que bom que ela tá viva para contar a história e não ficou com sequelas. Mas olha que tristeza, o outro vem te contar a lamúria dele, que ele fez com outra mulher e você, não, vem aqui que eu cuido de você. Cuida de você. Eu costumo sempre falar isso. Eu não sou vitamina para anemia de ninguém. E você também não é, você não tem essa obrigação. Se é para estar numa relação, que seja para somar, não para curar, para dar o carinho que a mãe dele não deu. O problema é da mãe dele se não deu carinho para ele. Dele e da Agora mãe você, dele. né? Agora você está numa relação para somar com o outro. E aí eu achava assim, né? De verdade, porque é o que eu sempre falo. O que acontece na casa das pessoas a gente nunca sabe e nunca vai saber. Porque o que vem até a mim é o que eu demonstro. É claro que um filho que grita na minha frente com a mãe, eu vi. Eu não dei ideia porque eu não quis, mas eu vi. Tava o sinal ali. Agora, tem situações que os sinais não estão tão aparentes. Estão camuflados num ciúme. Ai, tira esse batom, fica tão chamativo. Olha essa saia tá curta. Tira essa saia, não vai sair comigo com essa saia. Poxa, você é minha mulher, eu quero te proteger. Aí a gente vai, entendeu? Achando que o outro tem razão. E aí depois as agressividades, que era carinho, vira agressividade. Então esteja atenta aos sinais. E aí, não estou dizendo aqui, a gente não está dizendo que ninguém pode cuidar de ninguém, não pode cuidar. E às vezes a gente até pede, né? Tá bom, essa roupa tá um decote muito grande e tal. Eu, por exemplo, quando vou dar mais a Jane do que outra coisa, né? Eu sempre uso roupa grande, né, Jane? Eu fui criada assim. Mas às vezes eu fico na dúvida, né? Porque tá no joelho eu já acho que é curto. E principalmente quando o palco é alto ou qualquer coisa. Eu sempre pergunto, vai ficar legal? Lá é alto, vai aparecer? Eu sempre pergunto. E aí você pode perguntar, e eu acho que tem isso. Agora, o ciúme excessivo, tirar a sua liberdade, colocar você num local de refém, aí não. Aí não. E você tem que estar atenta para identificar isso. Fala aí, Jane. Ó, tá aí, não gosta que eu pergunte essas coisas pra ele. Ele fala, tudo que você pergunta, você faz o contrário. Se eu falo que tá bom, você põe a outra. Você me dá três opções. Aí, aqui eu escolho é justamente o que você não pega. Eu não sei por que que você pergunta. Mas, enfim, eu lembrei de um dado aqui, Ilane, que é Hum. importante a gente falar. O fundo do poço, quando que ele se identifica o fundo do poço? Em 48 horas, depois de uma agressão, de uma violência. 48 horas é um prazo. Tinha até esse prazo para sair medida protetiva, porque o que que acontecia? Em 48 horas, muitas mulheres desistiam. Então, eu ouvindo, né, e lendo sobre isso, eu lembrei disso. O fundo do poço, ele é reconhecido emocionalmente em 48 horas depois de uma situação muito drástica. Um tapa, uma agressão, um soco, o chamar a polícia, um xingamento. Tomar consciência de que aquele xingamento que você ouve há 10 anos, há 15 anos, em 48 horas, se você não tomar uma atitude, você vai continuar mais 10, 15 anos. Em 48 horas. Você se reconhecer, preciso fazer algo, e você tem que fazer em 48 horas. Se não fizer, você vai viver mais, entendeu? O reconhecer, estou no fundo do poço, acabou, não posso mais permitir essa situação. Você tem 48 horas para fazer isso. Não fez, vai continuar. E isso eu acho que a mulher, com essa coisa do lugar que a gente tem que ocupar, da conta das coisas que a gente tem que dar, a responsabilidade dos filhos que fica sobre os ombros, a sociedade. Meu pai era casado, minha mãe era casada até a morte, meus avós foram casados até a morte. Eu tenho que viver isso, sabe? Esse legado familiar faz com que muitas vezes a gente não pense o que está acontecendo ao nosso redor, o que a gente está sofrendo. E eu costumo dizer que, como eu falei aqui no começo,
Fundo do poço não é uma cova. Se você chegou no fundo do poço, você pode recomeçar. Se você está morto, acabou para você. Pode ir E a falando aí nossa que eu vou ideia procurar o livro da é, Mona Lisa. Vai falando é, aí. é que você identifique quem você é, a sua dor e o que dá para mudar. Porque dá para mudar. Dá para mudar. É interessante porque, assim, eu vivi um relacionamento assim. Uhum. E o que acontece? Meu pai falava muito baixo. Meu pai fala muito baixo. É. Meu pai é psicanalista também. Meu pai é um cara tranquilo. E as pessoas que conviviam com a gente, elas perguntavam assim: ele é assim em casa? Ele é assim em casa. Nossa, mas como pode uma pessoa ser tão tranquila? Enfim, ele era assim. Então, quando eu me casei, que o meu marido não falava, gritava, eu ficava desse tamanho assim, ó. Ele gritava, eu me encolhia. Eu sentia medo, eu tremia, eu ficava tensa, eu ficava nervosa. E eu fui deixando aquilo passar por medo, por não saber como lidar, de maneira que chegou a agressão. E a gente se separou. Mas o que acontece? Quando isso aconteceu, né? Eu fiz algumas reflexões na vida de o que eu tinha participado daquela construção naquele relacionamento. Porque quando ele impunha, ó, vamos Você fazer. buscou a E sua responsabilidade nisso, né? eu procurei minha responsabilidade nisso. E quando eu reencontrei a doutora Jane, a gente se conhece desde 2010, e aí a gente tinha tido um tempo, né, afastado e tal. Ela foi fazer uma causa para mim, ela falou, cadê o esposo? Eu falei, tô separada. Aí ela falou, como? Eu falei, já fui até na defensoria, já dei entrada no processo lá. Não, mas não pode, o que houve? E eu comecei a fazer algumas reflexões sobre mudança de postura minha. Ela ficou de mal de mim, viu, gente? Ela chorou, não, você não pode separar. Enfim, aí eu falei, dã, né? Enfim, Não tem mas o nada a ver que com isso? aconteceu? Não. E ela não teve nada a ver com o retorno, com a reaproximação, com o recomeço. Mas quando a gente recomeçou, olha aqui, eu tô falando da minha história, e a minha história não tem a ver com a sua história, ok? Mas eu tô dizendo que uma mudança de postura, para mim, abriu novos caminhos e possibilidades. E aí, eu entendi que eu precisava me Eu posicionar. não acho o A livro, gente, gente. Estou procurando. é, Vai falando aí. a gente recomeçou a namorar. Depois de um tempo, depois de um grande processo, depois de muitas coisas, que um dia eu posso contar a minha história para você, que certamente vai dar mais de uma hora, a gente se reencontrou e recomeçamos a namorar mesmo, namorar. A gente saía no cinema, ele me trazia em casa, eu não dormia com ele, a vida namorando. E eu fui pontuando para ele, aconteceu isso, eu me encolhi. Aconteceu aquilo outro, eu agora essa casa aqui está sobre nova direção. E eu não vou permitir que nem você, nem ninguém, nem o padeiro da esquina grite comigo mais. Uau! E se esse é o seu jeito de falar, se você quiser ficar comigo, você vai ter que mudar esse jeito de falar. Porque eu não suporto mais esse jeito de falar. E hoje, vendo o nosso relacionamento, que tem defeitos, somos pessoas diferentes, criações diferentes, ok? A gente vai fazendo novos acordos e ajustando como que a gente quer esse relacionamento. Existem casos que não dá. A gente tinha um Puxa. casal de amigos que sentado num restaurante, ele gritou e falou, eu vou quebrar seus dentes. Aí eu olhei e falei, isso, quebrar dente. O que é essa história de quebrar dente? Eu não tô entendendo. Isso é amor? Eu falei, você aceita que ele diga que vai quebrar os seus dentes? E tá tudo bem? Então, se você aparece com os dentes quebrados, eu tenho que aceitar, porque afinal de contas ele avisou. Então, assim, o que é um limite do que é o que o outro não sabe, do que ele não se respeita? Do que ele passa por cima de você e você vai aceitando essa realidade. Então, realmente, voltamos à máscara do avião. Coloque a máscara e se salve.
Você Uhum. está tendo a oportunidade de repensar a sua vida. E talvez o gatilho das 48 horas para você pensar seja essa live de hoje. E aí, Deus abreviou o tempo em 1 hora para você repensar o que você está vivendo. Para você recomeçar viva para viver. Viva para conquistar lugares mais altos. E para fazer escolhas saudáveis na sua vida. Porque enquanto você está viva, você pode melhorar e fazer coisas novas todos os dias. E vai encontrar a resposta do e agora. E agora? Eu já cheguei a resposta disso assim. E agora? E agora é nada, gente. Vida que segue. E agora nada. E agora nada. Não posso fazer nada. Sou eu em primeiro lugar. E vida que segue. Eu não achei o livro de Mona Lisa. Mas Mona Lisa Uhum. tá aí com a gente. Procurem Mona Lisa. Mona Lisa, sinaliza aí o nome. Guimarães Oficial. Mona Lisa Guimarães Sinaliza aí que o Oficial. livro dela é uma benção e fala de vários fundos do poço. Outra coisa que eu vou falar com você, mulher que está aqui com a gente. A Mona Lisa até colocou: Isso aí, temos que Carla. estar bem para ajudar o outro. Eu sempre falo isso. Às vezes, tem muitas pessoas com ótimas intenções, mas elas saíram da opressão, elas saíram do abuso e elas ficam vingadoras querendo matar todos os homens da terra aqui fora. A gente não está aqui para matar homem nenhum. Não. E nem para dizer para você que você tem que ficar no abuso. A gente está aqui. Seja saudável, invista no autoconhecimento, saiba quem você é, salva a sua vida para depois se salvar a vida do outro, caso ele queira, porque tem gente que não quer. Ok? E a gente tem que aceitar. Uhum. Porque eu aprendo que amar é inclusive deixar o outro ir. Porque eu me amo primeiro. E eu amo a decisão do outro de ir embora. E aí eu não Entender o arrasto ele, outro, ele né? não me arrasta. Isso aí. Exatamente. Mas E aí o. Andressa Hum. pergunta aqui, desculpe, Luane, como se recupera emocionalmente? É tudo isso que a gente está falando, Andressa. É você em primeiro lugar. É você o tempo todo. Eu sou linda, eu sou forte, eu permiti isso e entender por que que permitiu isso. É responder o e agora todo instante para você. A cada momento que nós encontramos dentro de nós a nossa potência, que são várias que está dentro, a gente está se recuperando emocionalmente. E a gente está enxergando o outro. Nossa, eu permiti isso, mas eu sou linda. Ah, ele falou tal coisa, mas eu não sou, porque você está se reconhecendo. Acho que estou me fazendo ser entendível, né? Uhum. Como eu me recupero? É, me potencializando, me conhecendo. Nós já fizemos uma live disso. Para que autoconhecimento? Isso, para se fortalecer. Para saber o que você pode ou não permitir do outro. Para saber o que o outro está fazendo com você. Para identificar, falou tal coisa. E assim como a fala das vítimas são muito parecidas, a atitude deles é muito parecida. Eles usam as mesmas armas. Então, quando a gente está potencializada, se amando, a gente logo identifica. E já diga não. Aqui não, queridinho, não vai rolar. Ah, mas ele é lindo, ele é bom disso, ele é bom daquilo, mas já falou tal coisa, eu já sei que vai dar ruim. E aí, ou você põe limite, ou você já arruma a situação ali, ou nem entra nela, já descarta logo. Descarta, essa é a Ontem, palavra mesmo. ontem a gente ouviu algo que me chamou a atenção, que eu falo isso, mas eu gostei porque tinha bastante gente para ouvir. Termine sem namoros, mas não entra no saco furado de um casamento infeliz. Termine sem namoro. Caramba, fulana namora muito. Sim, não deu certo ela. Já ouvi assim, encalhada é aquela que tá mal casada. Ah, fulana não tem namorado ou não casou, tá encalhada. Quem falou isso? E às vezes você tá pagando um preço aí com a sua vida porque você está dando ouvido a ditados populares e pessoas infelizes que querem armar o seu bode no mesmo lugar que o dela tá amarrado. E você nem pediu ajuda. Olha lá, a Ana Costa falou: quando nasceu meu filho, a enfermeira perguntou: se você estiver com fome e o bebê estiver com fome, o que você faz? Eu respondi que dava mamar. Ela disse: não, você deixa ele chorar e come. Então, Ó, Domingos, o meu ex postou no Face que está noivo, 3 meses depois de tê-lo colocado para correr.
Dá glória, minha filha, dá glória a Deus. Glória. Dá glória a Deus pela sua Glória, porque ele vida está ocupado. E deixa ele e ocupado lá. se lamente pela coleguinha lá. Mas dê glória pela sua vida, você está viva. A violência, ela só acaba de duas formas. Quando você denuncia ela na polícia ou num processo judicial, ou para si mesmo. Se denunciar também, eu entendo que é aceitar que você vive e tomar uma atitude. Então, a violência só acaba dessa forma, você denunciando e tomando atitude, ou você morta. Ela só acaba assim. E se ele descartou você, você viveu um relacionamento abusivo, ele descartou e já está com outra, dá glória. Se lamente por ela, E né? outra Mas coisa, não vá perder o seu precioso tempo, a sua agenda preciosa para salvar a outra. Até porque ele vai falar, ela é ciumenta, ela não entende que ela me perdeu. Então você deixa ela lá, ela vai viver a experiência dela, ok? Porque cada um tem um momento na vida, entendeu? Então use o seu momento que é caminhar. Você saiu desse poço fundo e agora você está livre para viver. Como andarão os dois juntos se não tiverem acordo, se mesmo os feridos ferem. 4 minutinhos. Feridos ferem. Muito bem, Mona Lisa. Curados curam. Só que assim, não podemos carregar nos ombros a responsabilidade de curar o outro, principalmente se ele não quer. Tem pessoas que são ladrão da nossa alegria e energia. E a gente tem que dizer, está sob nova direção essa casa. Até aqui você brincou, até aqui você riu, até aqui você fez o que queria. Agora eu estou no comando. 4 A Mona Lisa minutinhos. tinha que usar saia no pé e manga comprida. Tinha? Tinha, né? Saiu disso aí. Ah, pergunta. E quando você quer ajudar alguém? Vou falar rapidinho, Lucy. Potencializando ela. Eu potencializo você, você me potencializa. E eu, me identificando como uma potência, eu vou estar sendo ajudada. Indicando página como da Amanda, da doutora Amanda, nossa página e outras tantas páginas que existem para isso. Potencializa essas mulheres, indicam páginas, indicam livros, que ali, em algum momento, ela vai despertar e vai se identificar e vai criar força para sair. A gente tem pouquinho tempo, Irlanda, então eu encerro aqui, e aí eu passo para você encerrar, que existe vida depois do poço. Dá para voltar, dá para fazer o caminho de volta, não para reconstruir o que te destruiu, mas para você viver, porque você está viva. Existe resposta para a pergunta, e agora? E se fazer essa pergunta, para mim, e eu creio que para vocês também, é motivacional. E agora? A resposta vem. E se a gente está bem, com uma espiritualidade em alta, buscando aquilo ali, ainda que não esteja bem, mas buscando estar bem, e você se faz essa pergunta, sua mente vai abrir e você vai identificar a saída. Por mais dolorida que seja, por mais difícil que seja, por mais vergonhosa que seja, existe a saída. Creiam nisso. Existe a saída do fundo do poço. Existe a resposta para o e agora. Você tem 1 minuto e 20. Eu costumo dizer que o forte não é aquele que não erra. O forte é aquele que erra, admite que errou, recalcula a rota e decide recomeçar com novas estratégias. Então, se você errou, tudo bem, você é humana. E errar é para o humano que está aqui, somos nós. Agora, vão falar de mim, vão falar de qualquer jeito. Então, levanta, pega o que é teu e segue a sua vida. Até agora você errou? Tudo bem. Você está viva, seu coração está batendo Linda. e você ganhou mais um dia de oportunidade para recomeçar. Faça o melhor com a vida que você tem. Tchau. Beijo, Vocês gente. são lindas. Muito obrigada. Segundo semestre tem novidade. Tem canal na TV, tem livro para sair. Só bênção. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Existe vida depois do fundo do poço. Beijo. Obrigada, Irlane. Obrigada.